Betânia de Mossoró, e também com o nosso presbitério, com todos os nossos irmãos. Um momento de nós orarmos, pedir a Deus, interceder pelas pessoas que fazem os seus pedidos de oração, e também por esse momento de pandemia, estamos orando. Então nós estamos dando início, né? E vamos então ter um momento aí devocional na nossa reunião. E logo após eu trago a mensagem da palavra de Deus. Então vamos ouvir aí o Grupo Laudário e vamos participar aí também desta programação, ok? E em seguida eu venho com a mensagem, com o estudo da palavra de Deus hoje, que trata sobre a eleição da graça, em Romanos capítulo 11, verso de 1 a 10, ok? Então vamos à programação. Boa noite, graça e paz a todos. Sou missionário Lário aqui na cidade de Patu e gostaria de convidar todos para a gente fazer a leitura devocional da nossa liturgia no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. Leamos. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Até aqui, amém. Deus abençoa o crente, aquele que só dele confia, que é o servo fiel, que se humilha e que chora, que ora com paciência, com esperança e alegria, caminhando para o alto, e um dia na sua vitória, de lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos para um eterno porvir, de lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos para um eterno porvir. Sou mais escravo do pecado, agora sou um servo de Deus, adotado hoje estou filho seu, irmão de Jesus. Ele é a luz e a verdade, a vida e o caminho do bem. Vem agora, aceita Cristo e andar no caminho também. De lutas em lutas,
sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno porvir. Lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno porvir. Obrigado, meu Deus! Glória a Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, vamos fazer uma oração para que Deus restaure essa situação que nos encontramos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus diz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha trazer, Senhor, uma solução para esse vírus que está espalhado no mundo, que o Senhor traga, Deus, faça com que os médicos tenham sabedoria e inteligência para achar a solução vindo da parte do Senhor Jesus. Deus e Pai, cura os que estão infectados dessa peste, que a Tua Palavra diz que viria sobre a terra, muitas coisas desse tipo. E é em nome de Jesus que eu oro para que o Senhor, de acordo com a Sua soberana vontade, traga a solução e a alegria às famílias que passam por essa dificuldade. Livre-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 11, verso de 1 a 10, que diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida Atualizada, a nova versão. Diz assim, a partir do verso 1 ao 10. Então, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que as Escrituras diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fique para sempre encurvadas as suas costas. Bem, nós vamos falar sobre esse texto sagrado para você.
nesta noite. E a título introdutório, gostaria de dizer que a eleição da graça foi algo marcante para os que creram na palavra de Deus, na vinda do Messias, para os que creram. A eleição acontece entre todos os que eram israelitas, e a grande maioria escolhida como povo de Deus, mas muito pouco deles foram eleitos, né? Essa grande multidão de israelitas, poucos apenas foram os eleitos, como hoje as igrejas estão cheias de pessoas escolhidas, né? Israel foi chamada de a nação escolhida para ser povo de Deus. Hoje a igreja é esse povo chamado de povo de Deus também, de igreja cristã, mas que está cheio mais desses escolhidos. Eu gostaria de dizer que poucos que confessaram e fizeram os seus batismos, irmãos, o fazem muitas coisas na igreja e muitos não são os verdadeiros eleitos. Então vamos para o primeiro ponto aqui do verso de número 1. Deus rejeitou o seu povo. Deus rejeitou o seu povo. A pergunta de Paulo, né? O destino dela era para os israelitas. Olhe bem, inclusive para ele próprio, né? Ele estava fazendo essa pergunta para ele, aos seus conterrâneos, o que eles deixaram passar, escapar, perder a bênção da graça de Deus que veio através do Filho de Deus que veio aqui ao mundo. Olha, meus queridos, a finalidade da vinda do Senhor Jesus foi para cumprir a promessa feita ao primeiro homem, né? Certo? Aí os povos não deram nada, Deus escolheu uma nação, botou o nome dela de israelita, judeu, povo de Deus, mas esse aglomerado também não deram bolas para o Senhor. Poucos você vê, quando um rei era bom, todo mundo ficava com o rei, adorava a Deus, não sei o quê. Quando um rei era ímpio, aí todo mundo seguia os ídolos. Hoje é do mesmo jeito, né? Certo? Então, meus queridos, Adão e a todas as gerações de Adão, amados, até os dias de hoje, irmãos, né? Infelizmente, eles não dão bolas para o Evangelho, né? Eles também estão perdendo os de hoje o que o povo de israelita perdeu. Eles estão perdendo também hoje a remissão dos pecados, a redenção para uma nova vida. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Em segundo lugar, o verso número 2. Deus não rejeitou o seu povo. Foi uma pergunta que Paulo fez a ele próprio. Olha bem, Paulo fala claramente que o povo não foi rejeitado, né? Mas muito pelo contrário, né? De um modo geral, o povo não obedeceu a Deus, né? O povo não estava nem aí. O tempo todo o povo falhou, pisou na bola. Toda a história de Israel foi assim do israelita, né? Toda a vida foi assim, meus queridos, né? Muito bem, então, em toda a história está aí. O povo nunca deu bolas para a voz de Deus. Nunca deu, amado. Vejamos na saída do Egito, com tantos milagres para libertar o povo, amado, da escravidão do Egito, não é? Eles contenderam, brigaram durante... Era milagre por cima de milagre, mas eles, né, não obedeciam a Deus, amados, né? Eles não obedeciam, eles não consideraram o Deus Todo-Poderoso, amados. E enquanto Moisés foi buscar as tábuas da lei, demorou um pouco, né? Demorou um pouco para vir lá de cima do monte, passou alguns dias conversando com o Senhor, acho que nem fome teve, acho que ele não levou nem nada, Deus tirou fome, tudo dele, cansaço, ele estava lá esperando as pedras com a lei, que era para guiar o povo, orientar o povo, não para salvar o povo, mas para orientar o povo a andar bem, andar direito, né? Infelizmente, amados, eles nada mais fizeram do que um bezerro de ouro,
amados, né? Escolheram outro Deus, irmãos, né? Outro Deus, infelizmente, amados. Toda a história do povo de Deus, amados, eles falharam diante de Deus, né? E em terceiro lugar, na introdução, quero ver o verso de número 7, que diz assim: o que Israel buscava, isso não alcançou. Amado, o povo de Deus era para encontrar uma vida de obediência a Deus, certo? E buscar em toda a sua vida a inteira submissão, amados, da vontade de Deus. Mas sempre o homem foi querer fazer sempre a sua vontade, né? Amados, uma das coisas que o povo de Deus deveria fazer, amados, era buscar o anúncio do Messias, era ir aos outros povos, falar para o Egito, falar para a Síria, falar para todos aqueles povos que já existiam, era para eles irem anunciar: olha, somos a nação do qual tem a mensagem da redenção do homem, aquele pecado de Adão, agora será perdoado quem crê no Messias que vai vir. Nem isso eles fizeram para eles mesmos, né? Infelizmente, nem para eles mesmos eles fizeram, né? Esse povo, infelizmente, que Deus chamou ele, olha, a palavra de Deus fala claramente, amados, que Deus chamou Abraão, não foi? Foi o que Deus disse a Abraão, que, olha, o Messias vai vir, não é? Deus constituiu em Abraão a nação do povo de Israel, que era o neto dele, Jacó, que virou Israel, né? Ele disse a eles: olha, farei de vocês uma grande nação, abençoarei e engrandecerei, né, o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em vocês serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, a terra dos israelitas, de Abraão, que é o fundador, era a terra do povo de Deus, que deveria ir para as outras nações abençoar ou amaldiçoar. Quem não quer, também Deus pune. Muito bem, então vamos para os nossos 3 pontos. O primeiro, o verso número 1, não é? Deus rejeitou o seu povo. Não, de jeito nenhum, né? Eu acho que foi o contrário, não é? Nunca Deus rejeitou o seu povo, amados. Ele sempre esteve presente desde, amado, da formação do homem, ou melhor, que ele foi atrás de Adão, né, da formação do homem, mas também da formação da família de Abraão, que seria a família que constituiria a nação para evangelizar as outras nações, né? Esse era o desejo de Deus, ver o seu povo escolhido, amado, ser assim, abençoado e abençoar as nações, amados, existentes, amados, de Adão até Noé. Aí veio então Abraão, amados, para fundar essa nova nação, amado, para ser este o homem que iniciaria, amado, como iniciou o mundo, a família de Adão, como iniciou o mundo depois do dilúvio com a família de Noé. Ele então agora diferente, esses outros não, criaram nações, agora não, em Abraão uma nação para conquistar as outras. Já porque o povo solto, as nações soltas, nenhuma, né, obedecia a Deus, amados, né? Infelizmente, eram obedientes à fé em Deus, no Messias que viria, a promessa feita a Adão, amado. Infelizmente, o povo missionário, que era o povo de Abraão, não funcionou. Meus amados, a desculpa do povo não procede. O povo teve tudo para reinar entre todas as nações, desde a sua formação, desde a partir de Abraão, um homem que provou a sua fé, amado, diante de Deus, e por causa disso, Abraão foi escolhido para ser esse patriarca aí, amados, não é? E a partir do seu filho, a partir dos seus netos, irmãos, vinha a família numerosa de Israel, amados,
dos israelitas, né? Essa nação, amado, né? Que viveu 400 anos de escravidão, foi uma família ali de netos, bisnetos, não sei o quê. Aí vieram de lá, grande, 400 anos, era uma nação numerosa, né? Da formação. Acho que eles foram para lá para ser testados, provados lá no Egito, né? Para ver se eles criavam obediência a Deus, né? Era um povo forte que tinha uma missão para conquistar, amados, e serem grandes e poderosos, irmãos, para conquistar as outras nações com o Evangelho, anunciar o Messias. O Evangelho era o Messias era o Evangelho, como hoje Jesus é o Evangelho é Jesus Cristo. Então é isso que nós estamos fazendo, amados, né? Infelizmente o povo não obedeceu, meus amados. Uma coisa, amados, que muito desagradou a Deus, amado, foi a formação daquele ídolo lá na caminhada do deserto, né? Infelizmente. Além, amado, aquele mau exemplo, né, que aconteceu enquanto Moisés foi lá para o monte, né? Isso se viu aí, né, como por exemplo, né, tivemos a pior história, a história do rei Acabe. O rei Acabe foi horrível, um rei, amados, incipiente, né? Um rei muito fraco, que tinha um rei medíocre, que tinha uma rainha muito forte, que dominou ele, amados, e fez o povo de Deus obedecer a ela, e fez ela trazer os deuses estranhos dela lá, né? E aí, amados, aqueles deuses foram adorados dentro de Israel. É a Babilônia. Que a Babilônia pegou o povo de Deus, levou tudo cativo para a Babilônia, e quando chegou lá, o que é que fez? O povo de Deus, a grande maioria deles, com medo de ser penalizado lá, de não provar a sua fé, o que é que eles fizeram? Eles passaram a adorar o Marduk, que era o rei da Babilônia, que era o deus, o ídolo da Babilônia. E muitos, amados, falharam fragorosamente. Então, como é que pode dizer, amado, que Deus rejeitou o seu povo? Rejeitou uma conversa. Eles foi quem rejeitaram Deus, trocaram Deus por deuses. Em segundo lugar, amados, Deus não rejeitou o seu povo, amado. Deus não rejeitou, não é? Pois quem conta isto é um israelita chamado Paulo, que viveu no meio do Sinédrio, viveu entre os fariseus, viveu entre os saduceus, e que conviveu com os sacerdotes, amado, e ninguém melhor do que este homem judeu que se converteu ao Evangelho e passou a anunciar o reino de Deus, pregar Jesus Cristo, a imagem do Filho de Deus, para o homem receber Jesus como Salvador. Foi um plantador de igreja e o doutrinador da igreja. Ele creu em Jesus Cristo, amado. Ele então avaliou a sua vida, amado, que havia perdido muito tempo com coisas estranhas, como essa lei que era mal interpretada, não era observada, era mal interpretada, achavam que a lei era o meio de salvação, amado, e eles aplicaram ao povo a lei de Deus erradamente. Era para aplicar para eles se voltarem para Deus, mas eles aplicaram para ela salvar eles. Então foi um grande erro, meus amados, né? Queridos irmãos, veja bem, Paulo ele se tornou entre os demais com israelitas que creram em Jesus Cristo quando veio, como Daniel, Jeremias, como no passado Ezequias e tantos outros creram. Ora, Maria Madalena, Pedro, Paulo se converteram agora com a vinda de Jesus. Judeus que israelitas, irmãos, que não eram um israelita exterior, mas era um israelita interior, um verdadeiro, um que creu, é um remanescente aqui, não é? É esse que é o salvo, meus irmãos, né? Os efeitos da desobediência, amado, do povo israelita contra Deus, amado, que o escolheu para honrar e como nação, para representar Deus entre as nações, como o próprio Jesus disse, né? Antes de ir embora para o céu, disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que é toda criatura? É criatura brasileira, é criatura americana, é criatura
criatura europeia, criatura asiática, tudo. Ele mandou pregar, amados, a palavra de Deus, porque a igreja passou, a grande comissão passou a ser a representação de Deus, que antes era o povo de Deus, os israelitas, agora é as novas criaturas. Olha que coisa fantástica, né? Deus fez isso, amados, e aí englobou tudo, judeu, israelita e gentios, todos agora estão no mesmo alcance, na mesma paridade. Tanto, só que os judeus continuam lá, morgados, sem querer receber, não é? Infelizmente. Mas esse povo que era chamado de pagão, os gentios eram chamados de pagão pelos israelitas, eles não consideravam as outras nações, entendeu? Eram homofóbicos contra toda e qualquer nação e chamavam de gentio todas elas no mesmo saco. Olha, meus queridos, infelizmente, amados, aconteceu isso, amado. Eles menosprezavam e humilhavam as outras nações, irmãos. Amados, os gentios que faziam parte, que não faziam parte do povo, amados, da fé, era um campo missionário. Antes Jesus vinha para a nação israelita pregar para eles e trazer eles. E agora é a mesma coisa, a igreja tem que fazer isso, né? Porque o Messias já veio. Agora o Filho de Deus está aí, ressuscitado, está aí para nós pregarmos e levar a palavra de Deus. Olha, vamos analisar o caso, amado, depois da vinda de Jesus Cristo, meus queridos. O véu foi o quê? Rasgado. O Messias já veio, amado. O povo judeu não o recebeu. Os que tinham por direito receber ele, o direito, o privilégio, amado, de ter recebido eles, irmãos, mas eles deixaram escapar o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, amados, que vinha trazendo as boas novas. Olha o que foi que os anjos disseram. Olha lá em Lucas 2, verso 14, né? Que foi que os anjos disseram, né? Glória a Deus a maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Entre os homens, não era judeu, israelita, povo de Deus e gentios de todas as nações. Os homens de todos os povos é que ele veio para salvar. Meus queridos, na verdade o povo escolhido, os israelitas, perderam todas as chances de ter hospedado quem? O Messias. Quem mais? O Redentor, que veio para libertar o povo do pecado e dar salvação eterna. Meus queridos, eu vou finalizar com o terceiro ponto, o verso de número 7, que diz assim, a frase: o que Israel buscava não achou, não alcançou, não encontrou. Infelizmente, amados, né? Israel não alcançou o que tanto esperava. No desejo de Abraão, no desejo de Moisés, no desejo de Jeremias, no desejo de Davi, nunca alcançaram, irmãos, não é? Eles não receberam, nem deixaram os outros receber, nem avisaram os outros que precisavam receber, os gentios, amados, não é? Esse Messias aguardado. Não receberam pelos israelitas a evangelização para eles crerem e ser salvos. Os israelitas precisavam pregar o Messias para eles crerem. Não é? Mas depois da vinda do Messias, o Filho de Deus, enquanto, amados, os que deveriam receber e crer nele, amados, eles rejeitaram, mas os gentios não perderam a oportunidade, não deixaram escapar a oportunidade. Eles ouviram a voz do Evangelho, ouviu Jesus Cristo, Paulo pregou, está aqui nós hoje, aqui, como mais, tem muito mais gentios do que judeus, mesmo judeus espalhados pelo mundo, que creram em Jesus Cristo. Pois esse povo que tinha todo o direito, né, por direito que Deus escolheu essa nação, né, mas os pagãos, está aí os gentios, está aí, ó, bênção de Deus. Bem, os israelitas ainda hoje, amados, continuam do mesmo jeito. São insensíveis, amados, não é, ao reconhecimento do Filho de Deus, irmão. E eles continuam do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, amados, depositados sempre na espera do Messias. Ainda esperam. Esses caras não têm cabeça, não têm cabeça para ser uma grande nação estratégica, ser rica, ser tudo, mas não sabem interpretar a vinda de Jesus, amados.
e interpretam mal a lei, amados, né? Infelizmente, esses homens buscaram os preceitos dos homens, as matérias, como diz aqui o texto sagrado, né? As coisas materiais das obras, mas não quiseram a fé, Jesus Cristo, o Salvador, não quiseram. Né? Olha, meus queridos, sabe como é dançar? Foi o que aconteceu com os israelitas, né? Eles dançaram e perderam a vez, né? Mas mesmo assim, hoje, eles podem crer e receber Jesus como Salvador e serem perdoados, amados, né? Para ser livrado do inferno, ser livrado do julgamento da morte eterna, do lago de fogo. Eles ainda têm essa chance. Olha, meus queridos, o Evangelho, amados, vem sendo pregado em todas as nações, amados, né? O que eles poderiam tirar essa ilusão material, de obra da cabeça, da matéria, da lei, e crer pela fé, pela graça de Deus, é isso que eles deveriam. E eu quero concluir com 3 conclusãozinhas, né? Olha, a primeira, né? Deus rejeitou o seu povo. Ó, eu conversei com um israelita quando eu estive lá em Israel, e aproveitei uma chance, muitos dias lá, aproveitei uma chance para conversar com ele, e quando eu disse para ele, eu conversei com ele, eu sempre podia conversar com ele um pouco mais, e aí quando eu comecei a conversar aqui, eu falei, no nome de Jesus, ele disse, para a conversa aí, eu não quero ouvir falar, isso aí a gente ganha dinheiro em cima dessa coisa aí, né? Porque o povo vem tudo atrás dele aqui, a gente ganha dinheiro, eu estou aqui como um guia ganhando dinheiro. Meus amados, eu fiquei meio chateado, né? Porque ele rejeitou até ouvir falar de Jesus, amado, né? Amados, eu não pude prosseguir. Segunda conclusão minha, e que eles continuaram assim, vão para o inferno, né? E para o lago de fogo. A segunda pergunta, Deus não rejeitou o seu povo. Olha, os pecadores foi quem rejeitaram, né? Foi eles que rejeitaram, mas os gentios disseram não, eles disseram que quiseram, né? E colocaram como prioridade para eles o Senhor Jesus, né? Infelizmente, amados, quem não crê vai para o inferno e depois para o lago de fogo. Não tem conversa. E por último, amados, o que Israel buscava não alcançou, né? Bem, a oportunidade continua aberta, não é? Quem ouviu o Evangelho da graça de Deus e pela fé crê em Jesus Cristo estará perdoado, estará garantido a vida eterna, certo? Eu quero concluir com uma pequena história, viu, Dedé? Olha, a cruz trocada, essa ilustração é do Tesouro da Ilustração, mas já fizeram várias mudanças nessa história, mas vou contar isso que elucida aqui bem como uma ilustração, a compreensão. Veja bem, a cruz trocada, né? Bem, um cristão carregava uma cruz e resignadamente, quando avistou uma fábrica de cruzes, né, ele entrou naquela fábrica e perguntou, né, vocês aceitam trocar uma cruz, a minha cruz por outra? Aí o camarada disse, não tem problema não, pode ir procurar. Aí entrou no depósito de cruz, aí experimentou uma e disse assim, é muito grande, experimentou outra, disse é muito longa, experimentou outra, disse é feia, e outra muito pesada, e muito fendida, botou tudo, umas 10 cruzes que ele experimentou, nenhuma deu certo. Aí finalmente, na ida e na volta, né, ele experimentou uma outra cruz e disse, meu amigo, já encontrei a cruz que eu queria. Aí ele disse, vem aqui para eu acertar com o senhor. Pois não, quando o proprietário do armazém foi lá das cruzes, aí ele disse, qual é a cruz? Ele disse, essa aqui, viu? Meu amigo, essa cruz aí é a sua que você trouxe. Essa é a cruz que você trouxe, né? Então, amados, as pessoas, irmãos, muitas vezes, amado, quer fazer o que quer, o que gosta, né? Nós precisamos crer em Jesus Cristo e ser um filho de Deus,
garantir a herança eterna, a glória de Deus, porque é a nação ou o povo da eleição da graça de Deus. Quem é eleito pela graça de Deus tem a certeza da vida eterna. Amém? Bem, meus amados, estamos chegando ao final da nossa reunião de estudo e oração. Obrigado a todos que participaram, aos nossos irmãos ouvintes que estão aí pelo canal do YouTube, pelo o Facebook e também pela Rádio Monsertão. Olha, muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. E a gente volta na próxima semana com o estudo número 31, continuando o livro de Romanos, o capítulo 11, né? Que Deus abençoe. E dizer, amados, que vamos ter aí no dia 23 o primeiro encontro de homens presbiterianos do presbitério rumo ao sertão, e já entregamos os cartazes, está já aí na internet, né? E que dia 23, quem quiser se inscrever, são 50 inscrições para todo mundo online. Nós temos em videoconferência nosso grande evento que terá pregador oficial, pastor Netinho, e das oficinas, pastor Arcleuso, missionário Eulálio, pastor Ricardo, né? Eu estarei fazendo o encerramento, mas vamos ter o grupo Laudálio, vamos ter também o cantor João Fernandes e o cantor Edmar, que irá brilhantar este grande evento no dia 23. É isso aí, olha, domingo que vem, nosso culto, e que Deus abençoe a todos vocês, né? E eu encerro com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de anunciar o Teu reino, de falar a Tua palavra, esclarecer a Tua verdade para as pessoas. Mas eu quero orar a Ti e pedir para os que estão doentes, que estão enfermos, especialmente estamos orando, meu Pai Celeste, por todos que estão vitimados, que conhecemos pela pandemia, mas especialmente eu quero pedir pela vida de Ronaldo, Lindório, sua esposa Rossana, a sua mãe, que está também assintomática, o seu filho, a sua filha e o seu futuro genro estão aí, ó Deus, lutando aí para superar esse problema. Abençoa e cuida, Senhor. Ser com os que estão aí, ó Deus, por esse mundo afora, ameniza a dor e sofrimento deste povo, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus e com as doces consolações do Divino Espírito Santo, com todos que estão espalhados por esse Brasil e pelo mundo. Amém.